B.F. Skinner, biografia e psicólogo, 1904-1990. O psicólogo americano B.F. Skinner é mais conhecido por desenvolver a teoria do behaviorismo e por seu romance utópico Valdent Vo, 1948. Sinopse. Nascido na Pensilvânia em 1904, o psicólogo B.F. Skinner começou a trabalhar em ideias de comportamento humano depois de obter seu doutorado em Harvard. Os trabalhos de Skinner incluem O Comportamento dos Organismos, 1938, e um romance baseado em suas teorias Valdent Vo, 1948. Ele explorou o behaviorismo em relação à sociedade em livros posteriores, incluindo Beyond Freedom and Human Dignity, 1971. Skinner morreu em Massachusetts em 1990. Vida pregressa. Burros. Frederick Skinner nasceu em 20 de março de 1904, na pequena cidade de Susquehanna, Pensilvânia, onde também cresceu. Seu pai era um advogado e sua mãe ficou em casa para cuidar de Skinner e seu irmão mais novo. Em tenra idade, Skinner mostrou interesse em construir diferentes dispositivos e engenhocas. Como estudante da Hamilton College, a B.F. Skinner desenvolveu uma paixão pela escrita. Ele tentou se tornar um escritor profissional depois de se formar em 1926, mas com pouco sucesso. 2 anos depois, Skinner decidiu buscar uma nova direção para sua vida. Ele se matriculou na Universidade de Harvard para estudar psicologia. T. Skinner Box. Em Harvard, B.F. Skinner procurou uma maneira mais objetiva e medida de estudar o comportamento. Ele desenvolveu o que chamou de aparato de condicionamento operante para fazer isso, que ficou mais conhecido como a caixa de Skinner. Com este dispositivo, Skinner poderia estudar um animal interagindo com seu ambiente. Ele primeiro estudou ratos em seus experimentos, vendo como os roedores descobriram e usaram um nível na caixa, que distribuía comida em intervalos variados. Mais tarde, Skinner examinou os padrões de comportamento desenvolvidos nos pombos usando a caixa. Os pombos bicaram um disco para obter acesso à comida. A partir desses estudos, Skinner chegou à conclusão de que alguma forma de reforço era crucial para aprender novos comportamentos. Depois de terminar seu doutorado e trabalhar como pesquisador em Harvard, Skinner publicou os resultados de seus experimentos de condicionamento operante em comportamento de organismos, 1938. Seu trabalho atraiu comparações com Ivan Pavlov, mas o trabalho de Skinner envolveu respostas aprendidas a um ambiente, em vez de respostas involuntárias a estímulos. Trabalho posterior. Enquanto ensinava na Universidade de Minnesota, Skinner tentou treinar pombos para servir como guias para corridas de bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial. Este projeto foi cancelado, mas ele foi capaz de ensiná-los a jogar ping-pong. Skinner voltou-se para um empreendimento mais doméstico durante a guerra. Em 1943, ele construiu um novo tipo de berço para sua segunda filha Deborah, a pedido de sua esposa. O casal já tinha uma filha chamada Jolie. Essa caixa clara, chamada de bebê macia, era aquecida para que o bebê não precisasse de cobertores. Não havia ripas nos lados, o que também evitou possíveis lesões. Em 1945, Skinner tornou-se presidente do Departamento de Psicologia da Universidade de Indiana. Mas ele partiu 2 anos depois para retornar a Harvard como palestrante. Skinner recebeu uma cátedra em 1948, onde permaneceu pelo resto de sua carreira. Como seus filhos cresceram, ele se interessou pela educação. Skinner desenvolveu uma máquina de ensino para estudar aprendizagem em crianças. Mais tarde, ele escreveu The Technology of Teaching, 1968. Skinner apresentou uma interpretação fictícia de algumas de suas visões no romance Valdent Vo, de 1948, que propunha um tipo de sociedade utópica. As pessoas na sociedade foram levadas a serem bons cidadãos através da modificação do comportamento, um sistema de recompensas e punições. O romance parecia minar a credibilidade de Skinner com alguns de seus colegas acadêmicos. Outros questionaram seu foco em abordagens científicas para a exclusão de aspectos menos tangíveis da existência humana.
No final dos anos 1960 e início dos anos 70, Skinner escreveu vários trabalhos aplicando suas teorias comportamentais à sociedade, incluindo Beyond Freedom and Dignity, 1971. Ele pegou o fogo por implícito que os seres humanos não tinham livre-arbítrio ou consciência individual. Noam Chomsky estava entre os críticos de Skinner. Em 1974, Skinner tentou acertar o relato de qualquer má interpretação de seu trabalho com o About Behaviorism. Anos finais em seus últimos anos, B.F. Skinner dedicou-se a narrar sua vida e pesquisa em uma série de autobiografias. Ele também continuou ativo no campo da psicologia comportamental, campo que ajudou a popularizar. Em 1989, Skinner foi diagnosticado com leucemia. Ele sucumbiu à doença no ano seguinte, morrendo em sua casa em Cambridge, Massachusetts, em 18 de agosto de 1990. Embora muitas de suas teorias comportamentais tenham caído em desuso, a identificação de Skinner da importância do reforço continua sendo uma descoberta crítica. Ele acreditava que o reforço positivo era uma ótima ferramenta para moldar o comportamento, uma ideia ainda valorizada em vários ambientes, incluindo as escolas de hoje. As crenças de Skinner ainda estão sendo promovidas pela Fundação B.F. Skinner, que é dirigida por sua filha, Julie S. Vargas. Em 1945, Skinner tornou-se presidente do Departamento de Psicologia da Universidade de Indiana. Mas ele partiu 2 anos depois para retornar a Harvard como palestrante. Skinner recebeu uma cátedra em 1948, onde permaneceu pelo resto de sua carreira. Como seus filhos cresceram, ele se interessou pela educação. Skinner desenvolveu uma máquina de ensino para estudar aprendizagem em crianças. Mais tarde, ele escreveu The Technology of Teaching, 1968. Skinner apresentou uma interpretação fictícia de algumas de suas visões no romance Valdent Vo, de 1948, que propunha um tipo de sociedade utópica. As pessoas na sociedade foram levadas a serem bons cidadãos através da modificação do comportamento, um sistema de recompensas e punições. O romance parecia minar a credibilidade de Skinner com alguns de seus colegas acadêmicos. Outros questionaram seu foco em abordagens científicas para a exclusão de aspectos menos tangíveis da existência humana. No final dos anos 1960 e início dos anos 70, Skinner escreveu vários trabalhos aplicando suas teorias comportamentais à sociedade, incluindo Beyond Freedom and Dignity, 1971. Ele pegou o fogo por implícito que os seres humanos não tinham livre-arbítrio ou consciência individual. Noam Chomsky estava entre os críticos de Skinner. Em 1974, Skinner tentou acertar o relato de qualquer má interpretação de seu trabalho com o About Behaviorism. Anos finais em seus últimos anos, B.F. Skinner dedicou-se a narrar sua vida e pesquisa em uma série de autobiografias. Ele também continuou ativo no campo da psicologia comportamental, campo que ajudou a popularizar. Em 1989, Skinner foi diagnosticado com leucemia. Ele sucumbiu à doença no ano seguinte, morrendo em sua casa em Cambridge, Massachusetts, em 18 de agosto de 1990. Embora muitas de suas teorias comportamentais tenham caído em desuso, a identificação de Skinner da importância do reforço continua sendo uma descoberta crítica. Ele acreditava que o reforço positivo era uma ótima ferramenta para moldar o comportamento, uma ideia ainda valorizada em vários ambientes, incluindo as escolas de hoje. As crenças de Skinner ainda estão sendo promovidas pela Fundação B.F. Skinner, que é dirigida por sua filha, Julie S. Vargas.